entender. A caixinha de perguntas, ela não é nada novo. Ela já existe desde 2018, olha só, né? Indo agora para o 4º ano. Só que antes ela não era usada de maneira profissional e estratégica pelas marcas, principalmente. A caixinha de perguntas, quando ela surgiu, ela foi uma ferramenta muito utilizada pelas blogueiras, né? Faça-me uma pergunta, era o tipo como se a gente tivesse, fosse uma celebridade e a gente pudesse estar mais perto daquela celebridade. Então foi nisso que surgiu as caixinhas de perguntas. E cada vez mais as marcas, as empresas, os empreendedores descobriram um potencial que elas têm e falaram, opa, bora aplicar, vamos trazer isso aqui para o nosso negócio, porque tem uma mina de ouro, sim, é a mina do tesouro, porque ela serve para várias coisas, mas 2 principais pontos. O primeiro, ela é uma fonte inesgotável de conteúdo. Você encontra ali, quando você descobre quais são as dores do seu público, quais são os desejos da sua audiência, dos seus seguidores, você consegue mostrar o seu produto de uma maneira muito mais atraente. Quando a gente se torna atraente para o nosso cliente, nós nos tornamos a única opção dele. Ele sempre vai optar por comprar algo de você. Então, esse é um poder muito forte que a gente tem as caixinhas, de entender quais são as dores do nosso cliente. E o segundo ponto gera conexão e relacionamento. Porque às vezes, se você está perguntando de uma outra coisa e a sua audiência, o seu seguidor te conta alguma coisa da vida dele, você pode rebater a resposta, né, contando alguma coisa da sua vida, e isso vai estreitando ali os laços de relacionamento com o seu cliente. E a gente sabe que um dos fatores primordiais para se vender na internet, para o seu negócio funcionar no online, você precisa estar conectado com o seu cliente. Quando a gente só posta foto de produto, a gente só fala do nosso produto, a gente não consegue se conectar. A gente não gera relacionamento. Então, isso é muito importante. Quer vender todos os dias? Esteja conectado com o seu cliente. Ele tem que sentir essa conexão sua para com ele, tá? E aí a gente já começa. A caixinha de perguntas é obrigatória? Se você quer gerar uma conexão verdadeira com o seu cliente, estreitar o relacionamento de maneira verdadeira, para você vender mais, sim, ela é obrigatória. Ai, Nara, mas eu abro todo dia e não, mas eu já abri caixinha e nunca ninguém me perguntou nada. O que eu falo sempre para vocês? O mundo digital, ele não é uma coisa que você aplicou ontem, que você fez ontem uma estratégia e hoje ela vai te dar resultado. Não, baby. O mundo digital, ele precisa de no mínimo 6 meses de constância, porque é mais ou menos esse período que leva para você se tornar uma referência para o seu cliente. É mais ou menos esse período que leva para você construir a autoridade. Então, se você está fazendo há 6 meses, todos os dias, e não deu resultado, aí tem alguma coisa errada dentro da sua estratégia. Mas fora isso, são 6 meses, tá? Ai, Nara, mas como que eu vou fazer? Calma, que a gente vai chegar lá. O que eu vou te passar aqui? Eu vou te passar 5 estratégias e vou te responder 2 principais perguntas quando a dúvida é caixinha de perguntas bombando, tá bom? Bora lá. Primeira estratégia. Você pode ter pequenos grupos de engajamento. Pequenos grupos de pessoas que estejam buscando as mesmas coisas que você, pessoas que tenham o mesmo interesse que você, ou seja, crescer nas redes sociais, e essa pessoa pode fazer parte do seu grupo de engajamento. Eu já vi grupos de engajamento com 20, 30, 50 pessoas. Não funciona. A única forma que funciona um grupo de engajamento é com até 4 pessoas. Porque senão fica uma cobrança, são muitos perfis para a pessoa visitar, para a pessoa interagir, para a pessoa comentar, e aí não fica duplicável. Então, se você tiver pequenos grupos de engajamento, isso é legal. E aí entra aquele acordo, né? A parceria, para ser boa, uma boa parceria, ela precisa ser boa para os 2 lados. Então, se é uma coisa que é legal para você, é uma coisa que é legal para o seu parceiro, vai funcionar bem,
tá? Então tem ali pequenos grupos de parceria e o acordo desses pequenos grupos de parceria é abrir a caixinha, vai lá e faça uma pergunta. Isso é até legal porque o parceiro, ele se torna parte da sua audiência. Essa pessoa do grupo Travou? Voltou. Essa pessoa do grupo de engajamento, ela se torna parte da sua audiência e você vai conseguir observar através dela quais são as dúvidas que os seus clientes têm, que a pessoa que está ali do outro lado tem. Então é legal que ela faça perguntas relevantes. Isso é uma estratégia muito válida. Eu apliquei no meu começo com certeza. Recomendo que você também use, tá? Estratégia de número 2. Você precisa ter uma narrativa. Um nome chique na linguagem do marketing é o storytelling. Você precisa trabalhar o storytelling, mas calma que eu descomplico para você. Nada mais é do que você contar uma historinha para a pessoa. Você conta uma história de maneira breve, né? Você não vai ficar enrolando o dia inteiro aqui, mas você conta uma história de maneira breve para o seu seguidor e ao final você faz uma pergunta ou você deixa aberto para aquela pergunta. Por exemplo, eu trabalho com cabeleireiro e aí você conta que você atendeu uma cliente e essa cliente tinha muitas dúvidas porque ela tinha selagem no cabelo, mas ela tinha vontade de ter um cabelo mais claro, de trabalhar uma coloração no cabelo dela e ela chegou em você com essa dúvida e você explicou para ela como funciona. E aí depois disso você abre uma caixinha. Qual é a sua principal dúvida em relação a cabelo? Você contou uma historinha. A pessoa entendeu como que ela pode se comportar na sua caixinha. Passa a observar. Quando eu abro as caixinhas, por exemplo, eu sempre dou uma introdução, ou um bom dia, ou um vamos trabalhar, ou conto uma historinha e depois eu abro a caixinha. Então, você precisa trazer esse storytelling para as suas redes sociais. Você precisa trazer essa narrativa para os seus stories para depois abrir uma caixinha. Porque vamos supor, você pegou ali e você nunca colocou caixinha. Você nunca colocou, você nunca fez. E aí você vira e fala, ah não, a Nara falou que tem que fazer, eu vou fazer. E aí do nada você vai lá e abre uma caixinha e fala assim, faça-me uma pergunta. Seu seguidor vai olhar e vai falar assim, quê? Coloca? Pirou? Vou perguntar o quê? Ela nem sabe o que te perguntar. Então você precisa deixar claro para ela o que é sobre qual o assunto que você está falando. E aí nisso as narrativas te ajudam muito. A terceira estratégia para a gente ter muitas perguntas na sua caixinha. Você tem que falar ali, a caixinha, na verdade, a sua resposta, ela precisa estar resolvendo uma dor da sua audiência. Porque sempre a gente tem que responder na cabeça do seu cliente o seguinte, o que eu ganho com isso? A pessoa, o ser humano, ele está o tempo todo se perguntando, mas o que eu ganho com isso? Se eu responder essa enquete, o que eu ganho com isso? Ou é uma curiosidade, ou é ali, né, as Marias Fifis que vocês sabem que todas nós somos, mas sempre tem a pergunta entranhada na mente do seu seguidor, do seu cliente. O que eu ganho com isso? Então, quando você responde aquela caixinha que você ajuda ele de alguma forma, é isso que ele está ganhando. Você está sanando uma dor que ele tem. Por exemplo, quando você vai lá e escreve na minha caixinha, eu não sei como fazer para as pessoas me fazerem perguntas na caixinha. E eu venho aqui e te dou essa aula, te respondo lá na caixinha, ou falo para você na caixinha, vou fazer uma aula então para isso para você. Eu estou resolvendo uma dor que você tem. Então, sempre a gente tem que trabalhar em cima das dores dos nossos clientes. A gente tem que trabalhar resolvendo problemas do que o nosso cliente tem, tá? Então, essa é a terceira estratégia. E a quarta, minha filha, ela é bombástica. Porque geralmente a gente sai perguntando as coisas para as pessoas, mas a gente não conta nada da gente primeiro. Então, se você quer que o seu cliente, que a sua audiência se abra, te conte um problema que ele tem, você precisa primeiro contar uma coisa da sua vida para ele,
que esteja relacionado ao seu tema, tá? Não adianta sair falando, menino, nossa, outro dia eu tava lá no churrasco da tia Lourdinha e aí aconteceu isso e aquilo, que não faz sentido pra ele, entendeu? Você não vai conseguir vender o seu produto com essa pergunta. Mas, se você conta, por exemplo, quando eu falo aqui de erros que eu cometia nas redes sociais, quando eu comecei e que eu era ignorada e que ninguém me respondia, que ninguém se relacionava com o que eu fazia. E aí eu pergunto para minha audiência, eu viro para você e pergunto, você já se sentiu assim? Já aconteceu isso com você? Eu contei primeiro um problema, para depois eu deixar aberto para ele se abrir, entende? Não tem como você pedir que a pessoa seja sua amiga, para você pedir que a pessoa se abra a você se você não tá se abrindo primeiro. Então, se você quer que ela se abra, que ela conte de um problema que ela tem para você poder ajudar, você tem que contar dos seus problemas também. De novo, vou repetir, não é para falar de briga de marido, não é para falar de barraco de família, nada disso, minha filha. É para você falar de problemas que você sabe resolver, problemas que o seu produto resolve. Ah, eu vendo produto para emagrecer, ótimo. Quais são os problemas que o produto para emagrecer resolve? Baixa autoestima, problemas de saúde, a obesidade, né? Então, você trazer essas histórias e depois você abrir, você vai conseguir ser muito mais eficiente e aumentar ali a sua interação com o seu cliente. Estratégia de número 5, bora lá, qual é? Pode ser que no começo que você faça tudo certinho e que mesmo assim você não tenha interação. Por quê? Porque a pessoa tá te conhecendo. A pessoa tá te conhecendo, ela tá descobrindo quem você é, ela tá tentando ali entender qual é o lance das suas redes sociais, né? Tipo, nossa, mas a fulana nunca falou nada, agora ela tem caixinha todo dia aqui. Então pode ser que a sua audiência estranhe, pode ser inclusive que saiam algumas pessoas do seu Instagram quando você tornar ele um pouco mais profissional. E tá tudo bem, tá? Eu preciso te dizer que tá tudo bem. A gente não quer essas pessoas que estão saindo, a gente quer as pessoas que vão ficar e as pessoas que vão chegar a partir dessa sua nova postura. Então acalma seu coração, minha filha, sossega essa periquita aí do outro lado, porque vai dar tudo certo. Você precisa entender que faz parte do processo. E aí agora eu vou trazer duas principais perguntas. Tô fazendo, já tem lá uma semana, 10 dias que eu tô fazendo todos os dias e mesmo assim eu não tô tendo interação na minha caixinha de pergunta. Eu posso mandar mensagem para mim mesma? Meu amor, essa é uma pergunta que eu recebo sempre. E eu vou te falar uma coisa, te acalmar seu coração. Pode sim mandar perguntas para você mesmo. Por quê? A caixinha de perguntas, ela é como se fosse, você tá lá no baile, numa festa de casamento. A primeira vez que eu ouvi essa analogia, eu achei o máximo e eu guardei ela pra mim e eu quero que você guarde pra você. Você tá lá na festa de casamento e aí é a hora dos noivos dançarem. E aí, se a noiva e o noivo não vão lá pro centro da balada, né, e ou eles ficam muito loucos ou eles dançam de maneira mais discreta, nós como os convidados, a gente fica meio sem saber como agir, sem saber como dançar, sem saber qual vai ser o tom daquela festa. Então você pode sim ser o noivo e a noiva da sua caixinha e ir lá mostrar qual o tom de perguntas que você está aberto a responder. Isso vai ajudar ao seu cliente, ao seu seguidor, observar e falar assim, então eu posso fazer esse tipo de pergunta. Legal, isso eu tenho curiosidade, eu vou fazer essa pergunta a próxima vez que eu ver essa caixinha. Esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que eu tenho curiosidade. Então sim, pode fazer algumas perguntas ali no início para mostrar qual é o tom de comportamento dos seus seguidores, para mostrar qual é o tom de caixinha que você vai responder. Então não tem problema, tá? Mas, minha filha, seja muito discreta.
Não vem querer encher muito a bola ou querer fazer de uma forma muito agressiva, que isso não vai ser interessante. Ao invés de você atrair as pessoas para fazerem mais perguntas, você vai afastar. Então, calminha aí, tá? E aí, a segunda pergunta que eu recebo aqui. Como fazer para as perguntas, ó, anotei aqui, ó, como fazer para que as perguntas continuem chegando cada vez mais? Isso depende de como você responde. Se você responder só com sim, não, pode ser, os seus seguidores eles vão olhar e falar assim, para você aplique. Faça um print, me marca, que se você fizer um print e me marcar, eu vou te dar de presente o resumo da nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima!